Hoje nós vamos mergulhar em uma das coisas mais impressionantes da nossa biologia, a comunicação neural. Basicamente, a gente vai entender como é que o corpo consegue mandar sinais numa velocidade que, olha, é de cair o queixo. Sabe quando alguém encosta a mão numa panela quente e tira antes mesmo de sentir a dor de verdade? Essa reação, que é quase instantânea, é o ponto de partida da nossa conversa. O corpo precisa ser rápido. Mas o quão rápido? Alguns impulsos nervosos podem chegar a 120 metros por segundo. Para ter uma ideia, isso é mais rápido que um guepardo em alta velocidade. É uma velocidade realmente espantosa que faz a gente se perguntar: como é que as nossas células conseguem uma proeza dessas? A resposta está na arquitetura do nosso sistema nervoso. Ok, vamos lá. Para entender essa velocidade toda, primeiro a gente precisa conhecer o mensageiro principal do corpo, o neurônio. Olha só a estrutura dele. Esse é o componente básico de toda a rede de comunicação do corpo. Cada partezinha aí tem um papel fundamental para a mensagem ser enviada direitinho. O fluxo de informação é super bem definido, sabe? Os dendritos funcionam como antenas, captando sinais. O corpo celular, que a gente chama de soma, processa tudo. E aí, o axônio, que é o nosso foco hoje, transmite o sinal para longe, até os terminais liberarem os mensageiros químicos para o próximo neurônio da fila. Pensa no axônio como a grande autoestrada do sinal elétrico. É um cabo biológico feito para levar informação por distâncias bem longas, tipo do cérebro até a ponta do pé. Mas como é que ele vira uma via expressa? E aqui a gente chega na grande sacada biológica que resolve o problema da velocidade. Uma estrutura simplesmente genial chamada bainha de mielina. Essa camada, que é basicamente gordura, se enrola no axônio como se fosse um rocambole. A função principal dela? Ser um isolante elétrico de altíssima qualidade. A melhor analogia é essa mesmo, simples e direta. Assim como a capa de plástico de um fio elétrico, a mielina garante que o sinal não se perca no caminho, mantendo a força e, claro, a velocidade por todo o axônio. E essa comparação aqui deixa o impacto bem claro. O axônio sem mielina transmite sinais a, no máximo, uns 4 metros por segundo. Com a mielina, essa velocidade pode pular para até 120. A diferença na eficiência é monumental. Para colocar em perspectiva, a mielina pode acelerar a transmissão do impulso nervoso em até 100 vezes. 100 vezes! É uma otimização da natureza que é difícil até de imaginar. Mas olha, a mielina não é só uma capa contínua. A estrutura dela, toda segmentada, esconde o verdadeiro segredo por trás dessa velocidade impressionante. Entre cada gominho de mielina existem essas pequenas falhas, os nódulos de Ranvier. Essas lacunas são como as estações de reforço do sinal ao longo da nossa autoestrada. E o mecanismo que isso tudo permite tem um nome que não podia ser mais perfeito: condução saltatória. O nome vem do latim saltare, porque o impulso elétrico literalmente salta de um nódulo para o outro. Então, o pulo do gato é o seguinte: o sinal elétrico passa voando pela parte isolada com mielina e quando chega num nódulo de Ranvier, pá! Ele é totalmente regenerado, ganha força de novo. Essa recarga em cada nódulo permite que o sinal viaje por distâncias enormes sem enfraquecer, saltando de um ponto para o outro. E claro, o nosso entendimento disso tudo foi construído aos poucos, ao longo de décadas. Começou lá em 1854, com o Virchow dando nome à mielina. Depois veio Ranvier, que reparou nessas falhas que hoje levam o nome dele, e por fim os cientistas que identificaram exatamente que células produziam essa bainha. Mas e quando esse sistema, que é tão perfeito, tão bem ajustado, é danificado? Bem, aí as consequências podem ser devastadoras. Quando a mielina se perde, num processo chamado desmielinização, aquela nossa supervia neural vira uma estrada cheia de buracos. Os sinais ficam mais lentos, são interrompidos ou simplesmente se perdem no caminho. Duas doenças, infelizmente, exemplificam muito bem isso. Na esclerose múltipla, o problema acontece no sistema nervoso central, afetando os oligodendrócitos. Já na síndrome de Guillain-Barré, o alvo são as células de Schwann, lá no sistema nervoso periférico. E o motivo pelo qual o dano no sistema nervoso central pode ser tão mais grave fica bem claro aqui. Uma única célula de Schwann cuida de um pedacinho de um único axônio. Agora, um único oligodendrócito pode cuidar de até 200 pedaços diferentes. Então, quando ele é destruído, o estrago é muito, muito maior. No fim das contas, tudo se resume a isso. Desde um reflexo bobo até um pensamento super complexo. Tudo depende da saúde e da eficiência dessa incrível bainha de mielina.
É uma estrutura minúscula com um impacto gigantesco em tudo que a gente faz. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. A condução saltatória é só um exemplo dessa engenhosidade toda da natureza. Que outras soluções tão elegantes e eficientes estão aí, operando dentro de nós, só esperando para serem descobertas?